Meu namorado era alguém que eu encontrei nas ruas perdido. Sem sorte e lamentável, muito parecido com um cachorro abandonado. Enquanto eu lutava contra meu problema cardíaco, trabalhando duro para pagar as contas, ele levava uma vida despreocupada. Mas as coisas mudaram um dia, quando eu estava trabalhando meio período como garçonete em um hotel 5 estrelas. Lá estava Esaú de pé, em um terno de alta qualidade, olhando para mim com descrença. Esaú, você não deveria estar em casa? Perguntei, olhando para seu terno bem passado. Ele se encaixava perfeitamente no luxo do hotel. Enquanto eu estava ali com um uniforme maltrapilho, manchado de vinho tinto de um cliente difícil de atender mais cedo. Há apenas 1 hora, ele havia me dito para voltar para o jantar. E agora aqui estava ele, parecendo alguém completamente fora do meu alcance. Marla, deixe-me explicar. Meu amigo me trouxe aqui. Esaú, claramente confuso. Pegou minha mão, dando-lhe um pequeno aperto, o sinal que usamos quando pedimos perdão. Mas dessa vez, após o choque inicial, eu me afastei. Vê-lo com o terno que eu havia prometido comprar para ele, usando a gravata que eu havia economizado, foi um tapa na minha cara. Amigo, você não disse que tinha amnésia? De onde vieram todos esses amigos? Questionei, meu coração afundando enquanto gotas de suor se formavam em sua testa. A verdade era óbvia, ele estava mentindo para mim o tempo todo. Senhor Ford, fingir amnésia foi divertido para você? Ver-me correr em círculos ao seu redor o deixou orgulhoso? Eu deveria lhe dar um Oscar? Soltei uma risada amarga. O garoto que eu havia pegado nas ruas, aquele que se fazia de inocente na minha frente, era, na verdade, o herdeiro da poderosa família Ford. Para você, eu devo ter sido o maior idiota. Enquanto eu falava, as lágrimas embaçavam minha visão. A ironia cruel era demais para suportar. Meu telefone tocou com uma notificação de entrega de um bolo que eu havia encomendado para o aniversário dele, que ele havia me dito que era hoje. Eu havia trabalhado horas extras e suportado clientes mal educados para comemorar seu primeiro aniversário comigo. Mas agora meus esforços pareciam inúteis. Sempre que eu chegava em casa exausta, Esaú sempre deixava uma luz acesa para mim e colocava comida na mesa, dizendo-me que cozinhar para mim era sua maior alegria. Ele dizia que eu era a pessoa mais importante de sua vida. Suas palavras eram tão genuínas e apaixonadas que me comoveram profundamente, fazendo com que eu estivesse disposta a sacrificar tudo por ele. Apesar do fato de meus pais biológicos não terem me dado um centavo, e eu ter que sobreviver com as sobras de sobremesas do hotel, eu ainda queria dar a ele a melhor vida possível. Eu sempre tentei ajudá-lo a recuperar suas memórias, na esperança de encontrar sua família e obter a aprovação deles. Olhei para ele, com a descrença estampada em meu rosto. Esaú, você realmente não tem coração? A dor em meu peito se apertou, dificultando a respiração. Esaú sabia do meu problema cardíaco e me ver assim o deixou em pânico. Ele sabia que eu não tinha família a quem recorrer e, embora minha vida fosse difícil, eu sempre o priorizei. Eu havia comprado tudo o que ele pedia, até mesmo um conjunto de Lego, enquanto eu sobrevivia com as sobras do hotel. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas então seu tom ficou frio. Agora que você sabe a verdade, não precisa mais fingir. Vou me certificar de que você seja bem cuidada, mas quanto a qualquer outra coisa, sinto muito. Sob as luzes do hotel, ele parecia quase deplorável, como se tivesse se arrependido. Ele pegou meu braço novamente, mas eu dei um passo para trás, deixando sua mão pender desajeitadamente no ar. Joguei meu uniforme de garçonete nele. Esaú, eu estava errado sobre você. Ele ficou parado ali com seu terno caro manchado de vinho, enquanto uma garota passava o braço em volta do seu. Brincando, disse.
Esaú, eu não disse para você me esperar? O corpo de Esaú congelou e ele hesitou ao olhar para mim. Então Holly apareceu por trás dele, fingindo estar surpresa quando me viu. Oh, Marla, você também está aqui? Disse ela com a voz inocente, mas os olhos cheios de malícia. Mamãe não lhe disse para deixar a família Gregory? O que ainda está fazendo aqui? Suas palavras, embora doces na superfície, estavam cheias de triunfo oculto. Ela estava claramente se divertindo. Sem perder o ritmo, ela entrelaçou seus dedos com os de Esaú, como se quisesse me mostrar que ele pertencia a ela. Eu apenas brinquei com ele sobre fingir ser lamentável para enganá-lo, e ele realmente fez isso. Ela disse com uma risada, embora o rosto de Esaú estivesse tenso. Holly me olhou de cima a baixo, sua diversão aumentando. Você realmente não acreditou nele, não é? Perguntou ela com um tom de zombaria. Juntos, eles pareciam um casal perfeito, do tipo que qualquer pessoa admiraria. E eu tinha sido tolo, correndo atrás deles como um cachorro. O quarto estava frio, o ar-condicionado do hotel estava me gelando até os ossos. Mas não era apenas a temperatura, era a traição que congelava meu coração. Olhei para Esaú uma última vez, meus punhos se afrouxaram quando desisti de encontrar uma resposta. A verdade já estava clara. Para pessoas como eles, eu não passava de um brinquedo, alguém para entretê-los quando estavam entediados. A voz de Holly ficou aguda. Mesmo que agora você faça parte da família Gregory, ainda não passa de um filho de um servo. Você não tem cultura, não é digno. Mamãe e papai me amam mais. Eu sou o verdadeiro tesouro da família Gregory. Embora eu tivesse sido recuperada por meus pais biológicos, eu era apenas uma ferramenta para os planos deles, nada mais. Holly, a filha que eles criaram, era a pessoa que eles realmente amavam. Eles nunca me deram um centavo, e Holly manter Esaú por perto só piorou as coisas para mim. Ela levantou a mão, exibindo um anel vistoso em seu dedo, seus olhos me desafiando a reagir. Vamos nos casar em breve. Tente não ficar com muito ciúme, mana. Eu já tinha ouvido o suficiente. Virei-me para sair, mas a voz de Holly me impediu novamente. Como está a Margarete atualmente? Ela perguntou com um sorriso torto. Aposto que ela está sofrendo. Fiquei paralisado, de costas para ela. Margarete, minha mãe adotiva, era também a mãe biológica de Holly. Ela está morta, eu disse baixinho, com a voz tensa. Ela faleceu há 3 anos. Não olhei para trás ao sair. A última coisa que eu queria era falar sobre Margarete. Apesar de seu nome gentil, Margarete não era nada gentil. Ela controlava cada parte de minha vida, obrigando-me a praticar piano, frequentar aulas de dança e manter-me em dia com a escola. Se eu cometesse algum deslize, era trancada em um quarto escuro. Quando descobri que ela não era minha mãe verdadeira, meu ressentimento só aumentou. Eu a odiava por ter roubado minha infância, por ter moldado minha vida em algo que eu não queria. Ela nunca me demonstrou o amor que eu desejava, nunca me deu o elogio de que eu precisava. Enquanto isso, Holly, sua verdadeira filha, vivia livremente, desfrutando da vida que me havia sido negada. Furioso, voltei para o hotel. Ignorei o olhar presunçoso de Holly e a expressão hesitante de Esaú. Marla, eu o ouvi chamar, mas fingi não ouvir. Peguei uma garrafa de vinho tinto no balcão e a esmaguei no chão, chutando as taças de champanhe que estavam ao lado dela. Enquanto o som de vidro quebrando enchia a sala, eu gritei. Você é o herdeiro da família Ford, certo? E você, Holly, é a filha preciosa da família Gregory, não é? Foi divertido fingir que estava com amnésia? Você gostou de brincar com meus sentimentos? Vocês dois se merecem, ambos são escória. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, apontei para eles com a voz embargada.
Vocês prometeram cuidar de mim, não foi? Bem, paguei. Agora. Limpei meu rosto e sorri por entre as lágrimas. Levantei meu dedo do meio para os dois antes de bater a porta atrás de mim. Quando voltei ao meu pequeno apartamento alugado, a primeira coisa que vi foi o bolo de aniversário que eu havia encomendado, sentado na porta. Eu havia economizado para comprá-lo, mas agora, só de vê-lo, fiquei arrependido. Então dei o bolo para a garotinha que morava na casa ao lado. Seu sorriso doce me fez lembrar dos tempos em que eu sonhava em ter uma filha com Esaú. Mas esses sonhos não passavam de ilusões, como uma flor refletida em um espelho. Ou a lua na superfície da água, linda, mas intocável. Entrei no apartamento que estava cheio de lembranças de mim e de Esaú. Tudo era uma lembrança dolorosa, o pijama do casal combinando. As toalhas, as paredes cobertas de fotos de nós dois juntos. Eu quase podia imaginá-lo em pé na cozinha, usando uma roupa de dormir macia enquanto preparava uma sopa para mim, com seu sorriso caloroso e gentil. Essa imagem dele, tão diferente do homem frio de terno preto, era como um punhal em meu coração. As lembranças pareciam reais demais, cada uma mais profunda do que a anterior. Sem hesitar, chamei um catador de lixo e vendi tudo. Não deixei nada para trás. Mesmo que fosse apenas uma pequena quantia, eu queria recuperar tudo o que pudesse. Quando Esaú voltou para buscar seus pertences, não encontrou nada além de um quarto vazio. Quando ele finalmente voltou, olhou em volta incrédulo. Marla, você? Sem levantar os olhos, segurei meu gato em meus braços e disse calmamente: pensei que o Sr. Ford não se importaria com essas coisas. Ford não se importaria com essas coisas, então vendi todas elas. Por muito tempo duvidei dos sentimentos de Esaú por mim. Mas com o tempo seu afeto pareceu preencher o vazio dentro de mim e comecei a confiar nele. Em algum momento acabei amando-o mais do que ele jamais me amou. Mas agora, vendo-o como ele realmente era, eu sabia que tinha de deixá-lo ir. Se quiser suas coisas, vá até o ferro velho e procure-as lá, acrescentei, com a voz fria. Esaú abaixou a cabeça e estendeu a mão para segurar a minha, mas eu me afastei rapidamente. Marla, disse ele suavemente, posso ter mentido para você, mas meus sentimentos eram reais. Eu quase ri. Como eu não havia percebido como ele podia ser tão desavergonhado. Ele escondia suas mentiras por trás de palavras doces e fingia ser lamentável, achando que eu cairia na armadilha novamente, mesmo depois de saber a verdade. Mas eu não era mais tão ingênua. Ignorando sua expressão triste, eu o empurrei em direção à porta. No processo, acidentalmente chutei uma caixa na entrada, derramando seu conteúdo no chão. Um álbum de fotos se abriu e os olhos de Esaú se arregalaram ao ver uma foto dentro dele. Isso é você? Perguntou ele, chocado. Olhei para a foto, uma jovem com uma marca de nascença preta cobrindo parte do rosto, chorando enquanto praticava dança. As lembranças de minha infância dolorosa voltaram à tona e eu disse: não é da sua conta. Saia daqui. Fechei a porta com força, mas meu olhar voltou para a foto no chão. A parte de trás da foto estava coberta por uma caligrafia delicada e limpa. Era a letra de Margarete, tão familiar, tão inesperada. Marla rolou pela primeira vez hoje. Seu sorriso é tão lindo. Minha Marla está crescendo. Ela está tão bonita aprendendo taekwondo com o treinador. A Marla disse que me odiava hoje. Doeu, mas sei que fui muito duro com ela. Um dia, ela aprenderá a verdade sobre quem ela realmente é. Sem força real, ninguém pode sobreviver no perigoso mundo da família Gregory. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. Minhas mãos tremeram quando virei a última página do álbum. Marla Holley, minhas filhas, não viverei para vê-la se casando. De repente, os rumores que eu havia ouvido voltaram à tona.
O chefe da família Gregory, Alexander, estava sempre cercado de escândalos. Enquanto sua esposa, Amanda, que vinha de uma família humilde, suportava seus dias em silêncio. Um dia, uma amante a confrontou e, em um acesso de raiva, Amanda a empurrou, fazendo com que a amante abortasse. Em uma trágica reviravolta do destino, a própria Amanda estava grávida na época. A partir de então, ele pareceu se acalmar, mas o estrago já estava feito. O que eles não sabiam era que, quando ela deu à luz, a mesma amante estava lá, cheia de ressentimento. A patroa secretamente trocou os bebês, substituindo a única filha da família Gregory pela filha da empregada, nascida no mesmo dia. Margaret havia descoberto a verdade, mas preferiu não revelá-la. Ela sabia que ser filha da família Gregory trazia poder e privilégio, algo que ela queria para sua filha verdadeira. Mas ela também não podia me abandonar completamente. Por isso, ela trabalhava em vários empregos para garantir que Holly e eu recebêssemos a mesma educação. Os pais de Gregory raramente estavam em casa, ocupados demais para notar muita coisa. Lembro-me de ter visto Margaret ficar acordada até tarde, cuidando de Holly, que estava doente mais de uma vez. Quando criança, nunca entendi por que eu, sua verdadeira filha, era tratada com tanta severidade, enquanto ela sorria calorosamente para Holly. Eu me ressentia de sua severidade, mas agora eu entendia. Passando os dedos sobre sua escrita, percebi que, embora eu desejasse o amor de uma mãe, Margaret sempre esteve presente, observando e cuidando de mim. Margaret sempre esteve lá, observando-me à distância, documentando cada passo meu. Minha Marla me chamou de mamãe pela primeira vez hoje. Estou tão feliz. A Marla caiu hoje, mas não pude ajudá-la. Ela precisa aprender a ficar de pé sozinha, a ser forte. A Marla disse que me odeia hoje. Uma dor surda se espalhou pelo meu peito. Mas dessa vez não foi por raiva ou traição. Era de uma tristeza profunda e silenciosa. O ódio que eu carregava há tanto tempo se dissolveu, substituído por uma dor que as palavras não conseguiam expressar. Era o tipo de tristeza que só surge quando você percebe o quanto perdeu. E o quanto você nunca entendeu de verdade. Algumas pessoas me veem como nada mais do que ervas daninhas descartadas, enquanto outras me tratam como um tesouro raro. O que antes eu considerava manipulação emocional acabou se tornando a força que me impulsionou a ficar mais forte, passo a passo. As lágrimas embaçaram minha visão quando cheguei à última página do álbum. Era uma foto da cerimônia de maioridade de Holly na casa da família Ann, quando ela completou 18 anos. Holly sabe a verdade agora, mas se recusa a me reconhecer. Não há culpa, mesmo sabendo que ela interrompeu minha medicação. A culpa é minha. Meu destino já está selado. Essas palavras foram escritas há 3 anos. Poucos dias antes de eu encontrar o corpo sem vida de Margaret em casa. Cercado por frascos de remédios vazios do tratamento de câncer da medula óssea. Apertei a foto com força, lembrando-me da reação de choque de Holly quando soube do falecimento de Margaret. Na época, Holly fingiu não estar ciente de sua condição. O telefone tocou, tirando-me de meus pensamentos. Do outro lado estava Amanda com uma voz aguda e exigente. Asterisco sua pirralha, onde você esteve? Se não voltar agora, nem se preocupe em voltar. Na TV, ela sempre parecia sogra e virtuosa, mas na realidade era impetuosa e dura, falando sem restrições. Holly disse que você seduziu Esaú. Volte aqui e se explique. Antes que eu pudesse responder, a ligação foi encerrada de forma abrupta. Segurei o telefone com mais força e uma determinação sombria me invadiu. Eu voltaria, não para me defender, mas para confrontar Oley Zufer cortando sua medicação. Nesta cidade, onde tudo era caro. Tratamento médico era algo que somente os ricos podiam pagar. Mais de uma vez eu havia desobedecido a Margaret,
saindo à noite para trabalhar meio período, na esperança de aliviar nossa carga financeira. Mas todas as vezes, Margarete me encontrava e me arrastava para fora da cozinha dos fundos, ordenando que eu nunca mais fizesse isso. Ela sempre me dizia para não me preocupar, dizendo que tinha dinheiro guardado. Afinal de contas, ela havia trabalhado para a família Ann por muitos anos e com certeza tinha algo em que se apoiar. Eu acreditei nela. Embora minha mãe biológica fosse mesquinha, meu pai biológico conhecia Margarete há muito tempo. Era impossível que ela não tivesse reservado algo para si mesma. Mas o que eu não esperava era que, mesmo com dinheiro, ela não conseguisse obter a medicação de que precisava. No dia em que encontrei seu corpo, vi a última coisa aberta em seu telefone, uma transferência de todas as suas economias para mim, $98. Quase $100, mas ela não conseguia comprar um único frasco de medicamento de emergência. Talvez nenhuma farmácia estivesse disposta a vendê-lo a ela. Ou talvez ela tivesse percebido o que Holly havia feito e perdido toda a esperança. Assim que entrei na mansão da família Gregory, ouvi Holly chorando ao longe. A irmã é tão cruel. Por que ela está tentando tirar o Esaú de mim? É porque eu estive no lugar dela como filha da família Gregory durante todos esses anos. Tudo bem, eu o devolverei a ela, mas por favor, irmã, não tire o Esaú de mim. Amanda, cheia de simpatia, respondeu: Holly, minha querida, isso não é culpa sua. Deve ser aquela Marla sem vergonha, tentando seduzir a herdeira da família Ford. Você sempre será minha única filha, e se me deixar, vou ficar com o coração partido. A pequena performance deles foi tão bem ensaiada que poderia ter arrancado aplausos dos transeuntes. Entrei na sala de estar, interrompendo a performance deles. Então, você sabia que estava tomando o meu lugar todos esses anos? Então, por que não se apressa em devolvê-lo? O choro de Holly parou imediatamente. Todos nós entendemos mal o amor dela e o transformamos em uma arma que acabou por feri-la. Os olhos de Amanda se arregalaram em descrença. Marla, você sabia o tempo todo. Ela nunca imaginou que sua filha gentil e doce havia conspirado secretamente contra ela. Essa versão de Holly não era familiar, era até mesmo aterrorizante. Alexander pegou silenciosamente uma foto da mesa, deu uma olhada rápida nela e a jogou de lado antes de sair da sala. A foto voou para baixo, aterrissando na frente de Holly. Com as mãos trêmulas, ela a pegou. Depois de ler as palavras no verso, ela começou a chorar. Holly, não importa o que aconteça, mamãe ainda a ama, disse Amanda suavemente. Naquele momento, a porta se abriu em um instante, e Esaú entrou correndo, sem nem se dar ao trabalho de bater. Ele tinha entrado furioso, mas ao me ver, sua expressão mudou. Ele agarrou minha mão, parecendo desesperado. Marla, eu estava errado. Finalmente percebi que foi você quem me salvou quando éramos jovens, não Holly. Ele puxou uma foto antiga, mostrando-me quando criança, com o rosto quase todo escondido por uma grande marca de nascença preta. Quase me afoguei naquele dia e tudo de que me lembro é de uma garota com uma marca de nascença que me salvou. Tentei encontrá-la, mas nunca consegui. Então, 3 anos atrás, Holly me disse que ela era essa garota. Ela deu detalhes exatos, a hora, o local, descreveu até mesmo a marca de nascença, e eu estava tão ansioso para apagá-la que não questionei. Sua voz ficou trêmula enquanto ele segurava minha mão sem jeito. Eu não entendia antes, mas agora eu entendo. Afastei a mão e me virei para encará-lo, com a voz carregada de amargura. Você está me dizendo que me ama agora, e que antes só tinha cometido um erro, certo? Eu zombei. Você realmente acha que isso é suficiente? Que perceber seus erros de repente apaga toda a dor que você me causou? O que lhe dá o direito de achar que eu simplesmente o perdoaria? O rosto de Esaú ficou pálido, pois minhas palavras o atingiram em cheio.
No começo fiquei confuso, continuou ele com a voz trêmula. Mas quanto mais tempo passávamos juntos, mais percebia que eu realmente me apaixonava por você, Marla. Ele tentou sorrir. Adoro o modo como você me dá frutas, como você fica com medo de filmes de terror, nossa pequena casa. Até do nosso gato. Marla, confie em mim mais uma vez, por favor? Mas seu olhar deplorável só me enojou agora. Fiquei com nojo. Não queria mais discutir com ele. Fui até Holly, que ainda estava segurando a foto, chorando em silêncio. Asterisco Margarete nunca o culpou, eu disse suavemente, nem mesmo depois de saber que foi você quem tramou pelas costas dela. Lágrimas me arderam nos olhos. Do seu ponto de vista, parecia que ela se importava comigo, mas estava sempre cuidando de você. Você é a filha mais velha da família Gregory. A verdadeira filha dela, enquanto eu fui a única abandonada, não amada por ambos os meus pais. Até mesmo pela pessoa que eu amava. O rosto de Esaú ficou ainda mais pálido, sua cabeça balançando em negação. A expressão de Amanda se suavizou com pena e ela correu para me abraçar. Minha filha, eu nunca quis abandoná-la. Você não cresceu ao meu lado, mas eu nunca deixei de amá-la. Quando ela descobriu que Holly havia causado diretamente a morte de Margarete, ela a abandonou. Ela não queria uma filha, queria alguém para preencher o vazio emocional. A secretária desceu do andar de cima e me entregou um contrato. Senhorita Marla, este é o contrato de transferência de propriedade da empresa. O presidente Gregory disse que a família só terá uma filha agora. Depois que você herdar a empresa, por favor, mude o nome imediatamente. Ao ouvir isso, os olhos de Holly se escureceram, e ela ficou chocada. A família Gregory teria apenas uma filha, e quanto a ela? Ela não era mais digna de carregar o nome Gregory? Amanda empurrou ansiosamente a caneta na mão de Holly. Rápido, Marla. Assim que assinar, você poderá voltar oficialmente para a família. Você terá um pai e uma mãe novamente. Olhei para a secretária de rosto entorpecido e para a mulher desesperada à minha frente. Esse era um lugar que eu havia desejado, mas nunca ousara entrar. Agora que eu podia reivindicá-lo facilmente, hesitei. Era isso mesmo que eu queria? Não, eu queria amor puro e incondicional, não amor ligado a interesses. Mas algumas coisas e algumas pessoas já estão perdidas quando você se dá conta disso. Empurrei Amanda para longe e rasguei o contrato em pedaços, vendo-os esvoaçar no chão. Com firmeza eu disse, meu sobrenome é Sanders. Sempre será Sanders. O nome da minha mãe é Margarete. A secretária olhou para mim e voltou para o andar de cima. Holly se levantou trêmulo. Sua arrogância habitual já não existia mais, agora ela parecia um fantoche com as cordas cortadas. Onde estão os pertences dela? Perguntei, com o coração apertado. Na porta, respondeu a secretária em voz baixa. Quando eu odiava Margarete, mal tocava em suas coisas. Quando finalmente as examinei, percebi o quão pouco ela tinha. Era como se ela tivesse deliberadamente apagado sua própria existência. Tudo o que restou foram roupas simples e 2 álbuns de fotos, ambos repletos de imagens minhas e de Holly. Naquele momento percebi que além desses poucos itens e de sua identidade, não havia mais nada que provasse que ela havia estado aqui. Holly, sem energia, caminhou em direção à caixa na porta. Mamãe escreveu no último álbum, espero que você veja mais do mundo e tenha uma vida feliz. Holly ficou paralisada por um momento e de repente se curvou soluçando. Momentos depois, ela se endireitou, pegou a caixa e saiu sussurrando, eu vou. Observei a porta se fechar lentamente, sabendo que eu havia mentido para ela. Margarete não havia escrito aquelas palavras. Mas as pessoas precisam de esperança para seguir em frente, e é melhor viver com esperança do que morrer com desespero. Amanda tentou mais uma vez persuadir Margarete a ficar,
listando todos os benefícios. Mas ela nunca considerou meus sentimentos. Não me preocupei em discutir. Algumas pessoas, uma vez estabelecidas em suas crenças, nunca mudarão. Não voltarei para a família Gregory, eu disse com firmeza. Se você quer um herdeiro, encontre outra filha para dar ordens. Quando estava me preparando para sair, vi Esaú parado ali. Senhor Ford, eu disse friamente, se o senhor não está aqui para lamentar, é melhor ir embora. Seus olhos tremeram. Ele não esperava que eu fosse tão insensível. Marla, você realmente não me quer mais? Eu cometi um erro e farei com que Holly seja punido, implorou Esaú. Minha raiva explodiu e peguei uma fruteira da mesa e a arremessei contra ele. Esaú, foi você quem nos deu primeiro. Agora acha que pode pegar de volta quando quiser? Um caco de vidro atingiu sua têmpora, sangue escorrendo pelo seu rosto. Então, posso ser seu cão? Perguntou ele, com a voz embargada. O outrora orgulhoso herdeiro da família Ford estava agora se humilhando diante de mim, e eu não podia negar a satisfação que sentia. Esaú, a tia sabe que você e Marla têm sentimentos profundos um pelo outro. Não se preocupe, eu o ajudarei. Quando vocês dois se casarem, as famílias Ford e Gregory. A expressão de pena de Esaú mudou repentinamente. Ele se virou para Amanda com um rosto frio. Quem você pensa que é? As pernas de Amanda tremeram de choque quando ele continuou. Você falhou como mãe. Se Marla não a perdoar, eu também não a pouparei. Seu rosto ficou pálido de terror. Chamei seu nome suavemente. Esaú. Ele imediatamente voltou ao seu comportamento lamentável, com sangue escorrendo pelo queixo como um demônio usando uma máscara. Marla. Não a amo mais, disse eu com a voz calma. Aquelas 5 palavras eram como uma sentença de morte. Quando deixo de me importar, não perco tempo nem palavras. Ignorando os xingamentos furiosos de Amanda e as súplicas frenéticas de Esaú, fui embora. Voltei à cidade natal de Margarete, o local onde ela foi enterrada. As folhas caídas voltam às suas raízes, e eu sabia que ela não gostaria do enterro frio e formal da família. Em um campo de flores silvestres, espalhei gentilmente suas cinzas, observando como eram levadas pelo vento. Enxugando as lágrimas, virei-me e fui embora, sentindo-me mais leve enquanto o vento levava minha dor para longe.